Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Gustavo Ian, sou mentor de desenvolvimento pessoal, especialista em neurociência do comportamento. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre a correlação aí dos nossos parceiros com os nossos resultados e até mesmo com os transtornos psiquiátricos. Bom, saiu uma pesquisa esses dias, no dia 8 de setembro, salvo engano, foi publicada uma matéria sobre uma pesquisa que fala justamente sobre essa correlação entre os transtornos psiquiátricos, né? E aí, dentro disso, eu quis aproveitar aqui e trazer com vocês um pouquinho da parte de neurociência, como que a gente vai fazer esse link aí desses dois assuntos e também trazendo aí a inteligência emocional. Bom, quando nós falamos dos parceiros de vida, que eu gosto sempre de falar com vocês, né? O parceiro de vida que a gente escolhe, ele é muito importante, por quê? Porque com um bom parceiro de vida, a gente literalmente transforma a nossa vida. Ou a gente vai guinar na vida, ou a gente vai ficar para trás. Isso é natural, a vida ela funciona dessa forma. Bom, dentro disso, vem ainda as pesquisas, e aqui a gente tem uma base na neurociência, que é justamente os neurônios espelhos. Os neurônios espelhos são basicamente ali a nossa capacidade da gente espelhar, né, aquilo que o outro tem feito. Então a gente copia, e quando a gente é criança a gente tem muito isso, a gente aprende muito por assimilação. A gente vê a pessoa fazendo e a gente repete aquilo, e aí vai aprendendo. Assim é o processo de aprendizagem, por exemplo, de uma criança. Então esses neurônios espelhos, eles são muito importantes, tanto para o sucesso e insucesso, e aí é como nós funcionamos. Você pode usar tanto de uma forma como de outra. E eu gosto sempre de lembrar vocês que o ambiente ele sempre vence. E a gente vai destrinchar um pouquinho esse artigo para que você entenda melhor como isso funciona. Na verdade, eu não vou publicar aqui o artigo, tá? Eu vou mostrar para vocês apenas a matéria. Então eu já quero até colocar aí com vocês na tela, por favor. Vamos nessa. O que acontece? Aqui nós temos, na matéria, falando bem assim: casais são mais propensos a compartilhar transtornos psiquiátricos. Mas por quê? Do dia 8 de setembro. E aí ele vem aqui explanando, né? Bom, como que funcionou? Para vocês entenderem aí como funcionou de fato essa pesquisa, né? Vou explicar para vocês de forma geral. No fim da picada, o que ele fala é que sim, existe uma correlação. Então, se o seu parceiro ele tem ali TDAH, depressão, etc., você tem uma correlação ali, pelo menos de 3 vezes mais chances de ter esse tipo de transtorno psiquiátrico. E aí, o estudo, ele basicamente foi feito com 6 milhões de pessoas. Olha só, o estudo ele analisa basicamente 6 milhões de dados, né? Então eles analisaram 6 milhões de dados eles analisaram dados de 6 milhões de casais, tá? De Taiwan, Dinamarca e Suécia. E aí, como que foi desenvolvida essa pesquisa? Primeiro, os cientistas, eles cruzaram os registros nacionais de saúde relacionando diagnósticos psiquiátricos. Depois, isso com os dados ali dos vínculos conjugais, né? Em seguida, o que eles fizeram? Eles compararam a frequência de transtornos semelhantes dos casais com o que seria esperado a caso. Ou seja, o que isso significa na prática? A pessoa, basicamente, ela não, entre aspas, não teria. Se ela não tivesse com esse parceiro, ela não teria. E aí, por estar com o parceiro, ela tem uma chance 3 vezes maior de apresentar condições de esquizofrenia, transtorno de déficit de atenção, depressão, autismo, ansiedade. Então, tudo isso daqui, basicamente, tem uma correlação. E aí, eles trazem, né, basicamente, as análises aí. E aí, é muito interessante porque no próprio artigo, os pesquisadores, eles trazem aqui, né? Descobrimos que a maioria dos transtornos psiquiátricos tem correlações conjugais consistente, tanto, e aqui é que entra a parte que eu falei do ambiente, entre nações e gerações, indicando sua importância na dinâmica populacional dos transtornos psiquiátricos. Gustavo, o que isso significa na prática? Na prática, não é só quem você escolhe como casal.
Não é só quem você escolhe do seu lado para estar ali todos os dias, mas também os seus amigos. Tudo isso contribui para que você tenha, lógico, comportamentos que sejam mais saudáveis ou menos saudáveis. E isso contribui, obviamente, para o teu insucesso ou insucesso, detrimento da saúde. Nós temos aí hoje, principalmente, atualmente a gente tem bastante a moda de corrida, né? Então você vê que existe hoje no Instagram essa moda. E aí essa cultura de que correr é legal, correr é bom, etc., ela tem influenciado. E você seguir influenciadores ali nas redes sociais que te direcionam para esse tipo de comportamento faz com que você tenha mais facilmente esse tipo de comportamento. É natural. Por quê? Porque nós nos espelhamos, nós temos a vontade de pertencer. Isso é inato, tá? Nasce conosco. Então nós temos a vontade de pertencer, nós precisamos nos relacionar. Mas a escolha de com quem você vai se relacionar, ela é muito importante. E aí eu vou até voltar aqui com vocês. Olha lá. Opa. Aí, tá aparecendo aí, né? Cadê? Como mostram os nossos resultados, a semelhança conjugal dentro e entre pares de transtornos psiquiátricos é consistente em todos os países e persistente ao longo de gerações, indicando um fenômeno universal. Aí ele continua, parará, parará, parará. Dada a onipresença da correlação conjugal, é importante levar as considerações padrões de acasalamento, não aleatórios ao projetar estudos genéricos de transtornos psiquiátricos. Vamos lá. O que foi descoberto, então, aqui na prática? O estudo ele revelou que a probabilidade de um cônjuge ter o mesmo transtorno psiquiátrico do parceiro é 3 vezes maior do que o esperado se ele tivesse aí ao acaso, né? Se não tivesse se relacionando com aquela pessoa. Para se ter uma ideia, a esquizofrenia ela teve uma correlação conjugal de 0,32. Pessoal, só para vocês entenderem, o valor 0 indica nenhuma relação. E quanto mais próximo de 1 seria basicamente a correlação perfeita, né? Então, isso significa na prática que existe uma correlação ali de 3 vezes mais, que é o que o estudo mostra. Aí você tem a depressão com 0,38, você tem o transtorno bipolar com 0,39. Ou seja, esses números representam um grau de semelhança entre os cônjuges e uma relação em cada transtorno. E a pergunta que fica é, cara, será que os indivíduos com o mesmo transtorno psiquiátrico tendem a se casar? Tipo assim, você já tem esse transtorno, você tende a buscar esse semelhante? Isso é uma dúvida que a gente precisa ter ao longo do tempo aí, e essa resposta só o tempo vai dizer. Ou até mesmo se o tempo de convivência influencia o desenvolvimento desse transtorno. Ou seja, quanto mais tempo eu passo com esse parceiro, maior a influência, o desenvolvimento desse tipo de transtorno. São coisas aí que são as perguntas que a gente precisa, né, responder de fato aí com o tempo. Bom, essas são as perguntas aí que eu acho importante a gente levantar. O próprio artigo aí, ele de certa forma já levanta isso, né? E aí eu vou deixar aqui depois para vocês essa parte, mas eu quero basicamente explanar aqui com vocês para a gente finalizar. Existe muito, 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 muito claramente na minha cabeça essa relação. Por quê? Porque quando a gente fala de mudança comportamental, a gente está falando de identidade, a gente está falando de processos e a gente está falando de resultados. Quanto mais a gente tem resultados, mais a gente trabalha os processos, mais facilmente nós mudamos a nossa identidade. E isso tem muito a ver com o ambiente. O ambiente, anota essa, o ambiente sempre vence. Se você está com pessoas que têm um tipo de comportamento, naturalmente você vai se adequar a esse tipo de comportamento. É simplesmente natural do ser humano, porque nós queremos pertencer. Fechou? Quando a gente fala de inteligência emocional, na prática, o que a gente tem que entender aqui? Primeiro, autoconsciência. Primeiro pilar da inteligência emocional. Você precisa entender o que é importante para você, quais são seus pontos fracos, seus pontos fortes, aquilo que são seus gatilhos,
poxa, quais são os meus sabotadores? O que que a minha infância tem a ver com as minhas decisões atuais? Isso são coisas que você precisa entender, porque somente a partir de um entendimento, de um autoconhecimento, é que você consegue, de fato, tomar melhores decisões. A partir do momento que você cria consciência daquilo que aconteceu com você, você consegue tomar melhores decisões para o futuro. Fechou? Meus lindos, é isso por hoje. Forte abraço. Lembrem-se que evoluir é nossa única opção. Muito menos caos e mais comando. Forte abraço e até o próximo vídeo. Ei, Gustavo, tu chegou com visão, mostrou que juntos mudamos a direção.